Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer a parte 2 do nosso vídeo, onde eu falo a respeito de conceitos, a respeito de siglas, a respeito de nomenclaturas importantes no mercado americano, no mercado financeiro americano. Então, continuando o nosso vídeo, vamos falar sobre os Municipal Bonds. As emissoras de Municipal Bonds podem ser cidades, condados ou estados americanos. Nós temos dois tipos de Municipal Bonds. Nós temos os General Obligation Bonds, que são integralmente cobertos pela boa-fé e crédito do governo emissor, e seu pagamento é feito com recursos gerados pela cobrança de taxas e impostos. E nós temos os Revenue Bonds, que são lançados pelos governos para financiar projetos específicos. Eles são pagos com a receita gerada por esses projetos e costumam oferecer um retorno maior. Ou seja, nos GOs, o governo do município ou do condado ou do estado vai emitir dívida e ele vai se comprometer a pagar essa dívida. Da mesma forma que acontece com a nação. Se você compra um título do governo norte-americano, do governo federal, ou se você compra um título brasileiro. Esses títulos são cobertos pela boa-fé e crédito do governo emissor. Por outro lado, se você tem um Revenue Bond, aí o pagamento desse título será atrelado à receita proveniente desse projeto. Por exemplo, se uma cidade ou um estado ou um condado quiser fazer um estádio, ele pode simplesmente emitir $1 bilhão em dívidas e os investidores vão lá e compram essa dívida, e à medida que esse estádio vai gerando receita, esses investidores vão sendo pagos. Ou seja, o pagamento está atrelado ao resultado desse projeto. Além disso, nós temos algo muito importante, que são as agências governamentais americanas. E entre elas nós temos a Government National Mortgage Association, também conhecida como Ginnie Mae. Seu objetivo é alocar recursos para o mercado imobiliário e dar liquidez ao mercado secundário. Ela é uma das maiores emissoras de títulos lastreados em hipotecas. E nós temos a Federal National Mortgage Association, também conhecido como Fannie Mae. Tornou-se uma empresa privada com o privilégio de fomentar o mercado secundário para as hipotecas convencionais. Ela era uma empresa pública e depois se tornou uma empresa privada. Só que ela tem certos benefícios concedidos pelo Congresso americano. No final do dia, na verdade, ela é uma empresa privada, mas quem manda nela é o governo, porque ela é extremamente regulada e tem vários benefícios concedidos pelo governo. Então, o que o governo manda ela fazer, ela faz. Então, apesar de ser uma empresa privada, quem manda nela é o governo. Você não precisa que uma empresa seja pública para que o governo mande nessa empresa. Basta você criar várias regulações em cima dessa empresa, ou então dar certos benefícios para essa empresa se ela fizer o que você, gestor público, mandar. E aí você tem uma empresa a qual é privada, mas ao mesmo tempo não vai fazer o que os seus acionistas querem, mas sim vai fazer o que o governo quer que ela faça. E além disso, nós temos também a Federal Home Loan Bank Corp, também conhecido como Freddie Mac. Foi criado com o objetivo de dar liquidez às hipotecas seguradas pela FHA e pela VA. FHA é a Federal Housing Administration e VA é a Veterans Affairs. Por que é importante
saber o que é a Freddie Mae, a Fannie Mae e a Ginnie Mae. Porque essas empresas são muito importantes quando nós falamos em financiamento de casas nos Estados Unidos. Assim como no Brasil nós temos a Caixa Econômica ou nós temos o Banco do Brasil, bancos públicos, os quais estão muito ligados ao financiamento da casa própria, por exemplo, nos Estados Unidos nós temos basicamente a mesma coisa. Não é 100% igual, mas a finalidade e os meios utilizados para chegar a essa finalidade são muito parecidos. Nós temos essas agências as quais vão facilitar o acesso ao crédito, as quais vão dar crédito para o mercado imobiliário norte-americano. E outra coisa, além de elas serem muito importantes no mercado de crédito e principalmente no mercado de crédito imobiliário norte-americano, elas são agências em certo grau polêmicas, porque elas estavam no olho da crise de 2008, quando nós tivemos uma crise justamente ligada às hipotecas das casas americanas. Houve uma crise de qualidade de crédito, porque as pessoas, os bancos, as instituições utilizavam essas hipotecas como garantia, utilizavam essas hipotecas como colateral, porque eles entendiam que essa era uma garantia com um risco muito baixo. Só que depois eles viram que na verdade essa garantia tinha um risco muito maior do que eles acreditavam que essa garantia tinha. E com isso, quando os agentes se deram conta de que o risco dessas garantias era muito maior e inclusive quando foram utilizar essa garantia porque alguém deu um calote em alguma dívida, viram que essa garantia era podre, que essa garantia não conseguia fazer frente ao calote o qual os investidores acabaram recebendo. E com isso houve uma correção no mercado. E essas agências governamentais, a Ginnie Mae, a Fannie Mae e a Freddie Mac, elas foram as principais responsáveis, além das regulamentações feitas pelo governo americano no ano de 2008, pelo acontecimento da crise de 2008. Essas agências, por populismo dos governos anteriores nos Estados Unidos, acabaram fornecendo crédito para pessoas as quais não tinham condições de fazer frente ao pagamento desse dinheiro emprestado, ou seja, emprestaram dinheiro para quem não deveriam ter emprestado por medidas populistas e, além disso, o governo americano trouxe regulações as quais prejudicaram o mercado imobiliário americano. Com essa salada de erros foi criada a crise de 2008. Então, quando você ouvir uma pessoa falando que a crise de 2008 foi criada por um ciclo no capitalismo ou foi criada porque os bancos cometeram um erro XYZ, é porque essa pessoa não sabe o que ela está falando. Os principais motores por trás da crise de 2008 foram justamente as políticas aplicadas pelas agências do governo americano e as políticas e regras, regulações redigidas pelo governo norte-americano. Vamos agora falar sobre títulos corporativos. Corporate bonds são equivalentes às debêntures brasileiras. Security bonds são aqueles que têm garantia no caso de não pagamento de juros, concordata ou liquidação. Unsecured bonds não oferecem garantias ao investidor. Zero coupon bonds são títulos sem o pagamento de cupom, ou seja, não apresentam nenhum pagamento de juros durante o prazo do título. E temos os income bonds, são o tipo de obrigação cujos juros são pagáveis se houver lucro líquido na empresa, tendo assim pagamentos variáveis. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês podem um dia ouvir algum desses termos e agora vocês sabem o que eles significam. Nós temos também os commercial papers,
que são geralmente emitidos por empresas, mas podem ser também emitidos por bancos e governos. São instrumentos financeiros emitidos para a obtenção de recursos no mercado a um custo inferior às taxas praticadas pelos bancos. Ou seja, eu tenho uma empresa consolidada e eu vou no banco porque eu preciso de um empréstimo de $1 bilhão. Só que o banco ele vai me cobrar uma taxa de 8% ao ano. E aí, como eu quero pagar uma taxa de juros mais barata, eu posso ir até o mercado, até investidores no mercado e ver se eles não querem me cobrar uma taxa mais barata por esse empréstimo. E pode ser que esses investidores estejam dispostos a pagar uma taxa de 7,5% ao ano e não de 8% ao ano. E aí, ao invés de eu pegar esse empréstimo com o banco, eu pego esse empréstimo através dos commercial papers. Não há mercado secundário de commercial papers e esses títulos são emitidos geralmente com o intuito de solver custos de curto prazo. Ou seja, a empresa tem um problema de estoque, algum problema no fluxo de caixa, algum problema de capital de giro, ela precisa fazer frente a algum custo que ela tenha no curto prazo. Ela pode acabar emitindo commercial papers para lidar com essas dívidas ou com certos problemas que surgem no curto prazo. Nós temos também a Medium Term Notes, que é um título de renda fixa que geralmente possui um prazo entre 5 e 10 anos. Mas podem ter um período maior ou menor. Ou seja, nós temos um título emitido geralmente por empresas, mais no curto prazo, e nós temos um título geralmente emitido por empresas, mas voltados ao médio prazo. Vamos falar agora um pouquinho sobre títulos de instituições financeiras. Certificate of Deposits são equivalentes aos CDBs brasileiros. São títulos de curto prazo emitidos por bancos comerciais. Bankers Acceptance é um investimento de crédito de curto prazo criado por uma instituição não financeira e garantido por um banco. Repurchase Agreement é a venda do título juntamente com um acordo onde o vendedor recompra os títulos em uma data posterior. Ou seja, uma pessoa vende um título, outra compra esse título e depois de determinado tempo, pode ser dias, pode ser semanas, pode ser meses, a pessoa que vendeu o título vai lá e recompra esse título. E tudo isso já é acordado na hora em que há a venda ou a compra do título, na hora em que há essa primeira transação. Nós temos também as Mortgage-Backed Securities. São títulos emitidos por companhia securitizadora, lastreado nos fluxos de recebíveis originados por financiamento imobiliário. São semelhantes aos CRIs no Brasil. E temos também as Collateralized Mortgage Obligations. É um título lastreado em um conjunto de hipotecas agrupadas em classes. É basicamente um fundo com milhares de hipotecas. Foram muito utilizadas como garantia até a crise de 2008 e ainda são. As CMOs também são polêmicas porque elas foram, em boa parte, responsáveis pela crise de 2008. Elas são basicamente um fundo onde você tem várias hipotecas agrupadas. E aí você pode fazer diferentes classes. Você pode fazer um CMO com hipotecas as quais tem uma chance menor de calote, de default, ou então fazer um CMO com hipotecas as quais tem uma chance maior de calote. E essas CMOs eram muito utilizadas como garantias para empréstimos, para operações no mercado financeiro, porque elas eram tidas como algo seguro, mas na crise de 2008 descobriram que elas não eram tão seguras assim. E para finalizar o nosso vídeo, nós temos as Asset-Backed Securities. São títulos lastreados em ativos, incluindo cartões de crédito, títulos sintéticos, ativos operacionais, fluxos de caixa futuros, empréstimos, leasing, equipamentos e outros. Bem, pessoal, falei para vocês hoje a respeito de vários termos utilizados no mercado financeiro
americano, várias nomenclaturas utilizadas no mercado financeiro americano. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a expandir o seu conhecimento em diferentes conceitos e diferentes produtos dentro do mercado financeiro americano, mercado qual também acaba afetando o mercado mundial e o mercado financeiro brasileiro. Pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.